aula de hoje. Vamos continuar vendo lentes esféricas na aula de hoje, galera. Vamos continuar ainda vendo lentes esféricas. Só que agora nós vamos ver um conceito novo de lentes esféricas, que é chamado de vergência de uma lente. A vergência de uma lente, ela é a medida de o quanto essa lente consegue convergir os raios que passam por ela. Então, a vergência, também conhecida como convergência de uma lente, ela mede o quanto esses raios que passam por ela são convergidos. É isso que mede essa lente, essa divergência, essa vergência de uma lente. E é o que nós vamos ver na aula de hoje. Pode crer? Então, bora compartilhar a nossa aula aí. Nós vamos ver aí, é uma vergência de uma lente, e isso aí, se não me engano, deixa eu ver que módulo que é aqui. É o módulo 27, tá, pessoal? Na página 207 do livro de vocês aí. Módulo 27, página 207. Vamos lá. Vergência de uma lente. Como eu falei, como eu tinha antecipado para vocês, a vergência de uma lente, ou a convergência de uma lente, ela mede a capacidade de uma lente convergir os raios de luz que por ela passam, não por ela passam. Tá? Por ela passam. Então, aqui temos uma lente 1, os raios estão passando e estão convergindo nessa distância. Essa lente 2, os raios estão passando e estão convergindo nessa distância. Vejam que a distância de convergência da lente 2 é bem menor que a distância de convergência da lente 1. Ou seja, a lente 2 ela converge mais os raios do que a lente 1. Então, a lente 2 ela é mais convergente que a lente 1. Ou seja, ela tem uma vergência maior. É isso que nós chamamos de vergência, essa capacidade das lentes convergirem um raio. Tá? Como eu calculo a vergência de uma lente? A vergência de uma lente ela é calculada como sendo 1 dividido pelo foco. Beleza? Então, 1 sobre o foco é o que chamamos de vergência. A vergência é o inverso da distância focal. É isso é vergência, tá, pessoal? É isso que eu tenho para falar para vocês. Isso é vergência. Vergência é o inverso da distância focal. É 1 sobre a distância focal. Isso é vergência. O detalhe importante está aqui. Se a lente for divergente, essa vergência vai ser negativa. Então, quando a lente é divergente, você vai medir a capacidade dela divergir os feixes, entendeu? Então, se a lente é convergente, a gente mede a capacidade de convergir. Se a lente é divergente, nós estamos medindo a capacidade dela de divergir os raios. Entendeu? Uma outra coisa importante está sobre a unidade de divergência. Normalmente, no sistema internacional, o foco é dado em metros. Então, quando nós formos analisar aqui a dimensão da vergência, ela vai ficar 1 dividido por metro. Então, a unidade seria 1 sobre metro ou metro a menos 1. Então, essa é a unidade de divergência, metro a menos 1. Para não precisar ficar escrevendo metro a menos 1, a essa unidade foi dado o nome de dioptria. Então, essa unidade, metro a menos 1, é chamado de dioptria. Então, dioptria é a medida no sistema internacional de vergência. Vergência é medida em dioptrias. Beleza? Quanto mais convergente for essa lâmpada, menor é esse valor de vergência. Então, essa vergência ela vai medir para a gente o valor dessa convergência, o quão convergente é. Beleza? Então, quanto menor for essa distância focal, maior é a vergência de uma lâmpada, de uma lente. Tá? São inversamente proporcionais. Então, quanto menor o foco, menor a distância focal, mais vergente, maior é a vergência dessa lâmpada. Eu estou confundindo lâmpada com lente faz horas, gente, não sei porquê. Beleza? Então, a vergência e a distância focal são inversamente proporcionais. Enquanto uma aumenta, a outra diminui. Enquanto a outra diminui, a outra aumenta. São inversas duas. Beleza? E outro detalhe que se a lente for divergente, essa vergência vai ser negativa.
tanto que o foco de uma lente divergente ela já é negativo. Beleza, pessoal? So simple. Muito simples esse conteúdinho aí de divergência. Beleza? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Boaço? Tranquilinho? Não tem muito o que falar sobre divergência, tá, pessoal? Bem suavizado, divergência. Aí, com a divergência, a gente entra na questão de associar lentes. O que é associar lente? Ou fazer lente justaposta. O que são lentes justapostas? São lentes ligadas uma na outra. Então, aqui, ó, eu tenho os tipos de lente justaposta. Aqui eu tenho, ó, uma lente biconvexa justaposta a uma lente plano-convexa. Eu vou unir essas duas lentes. Aí aqui eu tenho uma plano côncava com uma plano convexa. Eu vou unir essas duas lentes. Aqui eu tenho uma bicôncava com uma biconvexa. Eu uno essas duas lentes, tá? Quando eu uno essas duas lentes, eu acabo tendo uma capacidade de convergir ou divergir diferente. Então, eu tenho uma lente 1 que tem uma capacidade de convergir e divergir. Eu tenho uma lente 2 que tem uma capacidade de convergir e divergir. Quando eu juntar as duas, eu vou criar uma outra capacidade de convergir ou divergir. Então, como que eu faço para saber, quando eu juntar duas lentes, como que eu faço essa capacidade de convergir ou divergir? Essa associação de lentes aqui, ela é muito utilizada em câmeras fotográficas, aquelas lâmpadas, aquelas câmeras que tem aqueles tubos de lente muito comprido para focar coisas bem distantes, coisas próximas e tal, que faz todo aquele esquema para dar um melhor foco para a foto. Então, aqui dentro são várias lentes, e dependendo de como você roda aquele sistema, você está sobrepondo uma lente com a outra, você está melhorando a capacidade de ampliar ou diminuir uma imagem. Beleza? Então vamos lá. Como que eu calculo a vergência de uma associação de lentes? Eu faço isso aqui, ó. A vergência da lente resultante é a vergência da lente 1 mais a vergência da lente 2. É simples. Então basta calcular a vergência da lente 1, a vergência da lente 2 e somar, que eu tenho a vergência total, é exatamente isso. Então vergência é 1 sobre o foco. Então o foco resultante da lente total, que é 1 sobre o foco, é igual a 1 sobre o foco da lente 1 mais 1 sobre o foco da lente 2. Tá? Não tem. Como eu falei, vergência é uma equaçãozinha bem simples. Beleza? Então, para saber a vergência da soma das lentes, eu somo as vergências de cada uma. E assim eu consigo descobrir o foco da lente resultante. Eu consigo saber se eu aumentei a distância focal ou se eu diminuí essa distância focal da lente. Muito simples, muito tranquilo esse conteúdo, tá? Divergência. Tem muito o que falar, é uma equação só, vergência é 1 sobre o foco. E quando você tem várias lentes aí, a vergência total é a soma de todas as vergências. Não tem muito o que complicar nesses exercícios. O máximo que você deve fazer é a conta de divisão. 1 sobre alguma coisa. O mais difícil é fazer uma divisão. E depois somar esses resultados. Coisa bem tranquila, matematicamente falando. Beleza? Então, entendam o conceito de divergência. Vergência é a capacidade de uma lente de convergir ou de divergir os raios de luz. No caso de uma lente convergente, é a capacidade de convergir os raios de luz. No caso de uma lente divergente, é a capacidade de divergir esses raios de luz. Belezinha, tranquilinho? Alguma pergunta? Alguma dúvida, galerinha aí? Alguma pergunta? Mano, o Felipe tá jogando, velho. É meu primo que tá jogando. E o que você tá fazendo aí vendo ele jogar, velho? Tá estudando, mano. Aí você me quebra. Você tem que só pra mostrar pra você, só eu já saí já tô longe, já tô na minha casa. Ah, mano, aí você zoa, hein? Boa, então. Bora lá, então. Continuemos com o conteúdo. Agora eu vou passar uma equaçãozinha. Essa equaçãozinha é um pouquinho mais complicada, tá? Essa equação de Rayleigh.
também conhecida como a equação dos fabricantes de lente, equação de Rayleigh. A equação de Rayleigh, pessoal, é uma equação utilizada para se fabricar lentes, para você saber qual é o foco que a sua lente tem que ter, ou seja, qual é a vergência da sua lente. Você vai lá no oculista, ele faz as medidas e te dá uma receita de uma lente de óculos. E o cara tem que fabricar aquela lente. Para fabricar. Tem as especificações que o seu olho precisa para fabricar aquela lente. Então, quais são as especificações que o cara precisa para fabricar a sua lente? O cara te dá lá, o médico, quando ele te dá a receita, ele te dá a vergência da lente. A sua receita vai lá a vergência da sua lente. Quanto a sua lente tem de divergir ou convergir. É isso que ele coloca. Essa é a receita que o médico te dá. Aí, quando chega essa receita, o cara tem que fabricar essa lente. Beleza? O que ele usa para fabricar essa lente? Ele usa essa equação para fabricar a lente. Essa equação é conhecida como a equação dos construtores de lente. É como você vai construir a sua tua lente, tá? Qual que é a fórmula? A fórmula é essa aqui, ó. É o índice de refração do material da sua lente dividido pelo índice de refração do meio, ou seja, no caso de um óculos é o olho, beleza? Então, a equação de Rayleigh é o índice de refração do material da lente dividido pelo índice de refração do meio, que normalmente é o ar, menos 1. Então, você faz essa conta, aí o resultado dessa conta você multiplica por isso aqui, ó. 1 sobre o raio da primeira face da lente, mais 1 sobre o raio da segunda face da lente. A lente ela tem que ter duas faces, certo? A lente sempre tem duas faces. Então, é o raio da primeira face e o raio da segunda face. Beleza? Raio 1 é o raio da primeira face, o raio 2 é o raio da segunda face. N lente é o índice de refração da lente, N meio é o índice de refração do meio. Normalmente, se você for trabalhar com ar, normalmente esse índice de refração aqui é 1. Tranquilão? Normalmente esse índice de refração aí pra gente vai valer 1. Então tá aqui os dados. V é a vergência da lente e o F é a distância focal dessa lente. É essa equação que o cara usa para fabricar. Normalmente, o fabricante de lente ele já tem um índice de refração, beleza? Aí ele trabalha com esses raios aqui. Como que ele vai polir essa tua lente para que ele tenha as faces tenham esse raio. Ali que está a dificuldade da fabricação. E dependendo do índice de refração da lente, essa lente fica mais cara ou mais barata. Por isso que tem lentes baratinhas e lentes bem caras, tá? Depende dessa precisão, depende do índice de refração, depende da qualidade do material. Depende do quão fino você consegue fazer essa lente. Beleza? Então, essa equação aqui eu concordo que é um pouco comprida, mas tentem decorar aí. Notem para mim essa equação. Equação de Rayleigh, anotem aí para vocês. Equação de Rayleigh, que vai medir a vergência, ou o inverso do foco, tá? Essas duas coisas são iguais. Então, a equação utilizada para construir uma lente com essa vergência ou com essa distância focal é essa aqui, ó. Índice de refração da lente, dividido por índice de refração do meio, menos 1, tudo isso vezes 1 sobre o raio da face 1, mais 1 sobre o raio da face 2. Beleza? Temos que decorar essa equaçãozinha aí, temos que aprender essa equação. Continuando. Então, aqui vamos para o tipo de raio de curvatura. Tá? Se a face da lente for convexa, o seu raio é positivo. Então, quando você for calcular lá na sua equação de Rayleigh, e o seu espelho, a face da sua lente for convexa, você usa o valor do raio como positivo. Beleza? Então, se uma das faces da sua lente for convexa, você vai utilizar o valor do raio como positivo. Beleza? Se uma das faces forem côncava, se a sua face for côncava, você vai utilizar o valor do raio negativo. Então, quando você for fazer aquela divisão 1 sobre o R, que seu R tem que ser negativo se a face for côncava. Então, se a face for convexa, você usa o raio positivo, o valor do raio positivo.
Se a face for côncava, você usa o valor do raio negativo, o valor de R é negativo. Agora, se uma das suas faces for plana, como essa aqui, ó, plana aqui, se uma dessas faces forem planas, aquele valor de 1 sobre raio, 1 sobre R, você vai utilizar como zero. Beleza? Então, vamos supor assim, você tem essa lente aqui, biconvexa. Então, quando você for utilizar lá na conta da equação de Halley, os dois raios você usa positivo. Então, sua conta toda ali dentro vai ficar positiva. Se a sua lente for bicôncava, como é o caso dessa, então seus dois raios vai ficar negativo. Então, vai ficar menos 1 sobre R1, menos 1 sobre R2 naquela equação. Então, os dois vão ser negativos. Nesse caso aqui que eu tenho uma lente plano convexa, nesse caso que eu tenho uma lente plano convexa, então a face 1 vai ser raio positivo, então vai ser 1 sobre R1, e o outro lá que seria 1 sobre R2 vai ser zero. Então aquela sua equação ela se reduz para 1 sobre R1. E o outro termo vai ficar como zero. 1 sobre R2 seria zero. Nesse caso aqui, plano côncavo, ficaria 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Aqui, como a primeira face é plana, então 1 sobre R1 seria zero. E a outra ali seria negativa, que seria menos 1 sobre R2, porque é côncavo. Beleza? Então, não basta apenas ver a equação, você tem que entender ela. Se você estiver falando de faces convexas, o seu raio você usa como positivo. Se você estiver falando de faces paralelas, faces côncavas, você está falando de R negativo, os raios são negativos. Agora, se você estiver falando de faces planas, aí o seu raio, 1 sobre o raio é zero. Esse valor 1 sobre o raio é zero toda vez que a sua face for plana. Beleza, galera? Alguma perguntinha aí? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Tranquilo? Que bom, Sophie. Vamos fazer agora um exercício, tá? Para a gente treinar essas equaçõezinhas que a gente viu. Ó, a Natália entrou aí, eu não tinha visto a Natália entrando. Vamos aí então para a nossa aula, vamos aí então para os nossos exercícios. Então vamos fazer o primeiro exercício aí, ó, que está na página, deixa eu ver aqui a página 211, tá? Vamos fazer o exercício da página 211. O exercício fala assim: a lente em questão é utilizada para observar atentamente uma formiguinha. Então tem aqui o quadrinho. Abdu, estou apaixonado pelo elefante, mas ele nem me olha. Você não podia me dar uma mãozinha? Claro, deixa comigo. Aí ele traz a lente para o elefante conseguir enxergar a formiguinha. Bidu deseja comprar uma lente em que as imagens da formiga sejam direita e ampliadas 5 vezes. Se a lente está a 20 centímetros da formiga, então a divergência dela em dioptrias é. Vamos lá, ó. Bidu deseja comprar uma lente em que a imagem da formiga seja direita e ampliada 5 vezes. Se a lente está a 20 centímetros, da formiga, então a divergência dela em dioptrias é. Então, vamos fazer essa conta aí. Ah, Ana Júlia entrou também. Chegou tarde. Vamos lá, então, fazer esse exercício. Então, os dados que o exercício dá para a gente. O primeiro dado que o exercício dá é a distância que vai ficar a formiga, que é 20 centímetros, é isso? Me lembro, é 20 centímetros. Ela fica a 20 centímetros. Ela fica a 20 centímetros.
Ao aumento, ela tem que ficar ampliada 5 vezes. Então, o seu aumento linear tem que ser igual a 5. Beleza? E ele quer saber a vergência. Para saber a vergência, eu tenho que saber a distância focal. Como que eu faço para descobrir essa distância focal? Eu vou utilizar essa equação aqui, ó. Aí, vocês lembram disso? Aí, opera, eu tenho menos uma pelinha no pau. Então, o aumento linear, ele é menos pelinha sobre P. Então, aqui eu posso usar que o aumento linear é igual a menos pelinha sobre P. O aumento linear é 5 e fica menos pelinha sobre P, que é 20. Então, pelinha, ele é igual a menos 100. Então, a imagem é virtual, ampliada 5 vezes, e está a 100 centímetros da lente. Beleza? Então, essa aqui é a distância de pelinha. Por que eu estou calculando pelinha? Porque eu quero saber quanto vale o foco. Para calcular o foco, eu vou usar essa equação aqui, ó. Uma fimose é igual a um pau mais uma pelinha. Então, 1 sobre o foco é igual. Aqui, pessoal, o que eu vou utilizar? Ele quer saber em dioptrias. Então, esses valores aqui, eu vou utilizar eles em metro, tá? Porque dioptria é 1 sobre metro. Então, aqui, em vez de usar 20 centímetros, eu vou usar 0,2 metros. E o P', eu vou usar como sendo menos 1 metro. Então, aqui eu vou calcular isso. Então, aqui fica 1 sobre 0,2 menos 1 sobre 1. Beleza? Menos 1 sobre 1. Então, aqui, ó, 1 sobre o foco é igual a 1 dividido por 2. 1 dividido por 2 é 5. Então, fica 5 menos 1. Perdão, fiz uma coisa errada aqui. Que é 1 sobre foco, tá? Perdão. 1 sobre o foco é igual a 1 dividido por 0,2 é 5. E 1 dividido por 1 é 1. Então, 1 sobre o foco é igual a 4 metros. Não, a 4 dioptrias. Beleza? Porque 1 sobre o foco é igual a vergência. É igual a 4 dioptrias. Eu não quero saber o foco, eu quero saber a vergência. E a vergência é 1 sobre o foco. Então, aqui eu acho o valor de 4 dioptrias. 4 dioptrias está na alternativa. Alguém olha para mim, pessoal? 4 dioptrias está na alternativa D. A resposta dessa questão é letra D. Então, aqui é isso que a gente vai fazer. Ó. Eu tenho o aumento linear e a distância do objeto. Eu acho P', eu acho a distância da imagem. O exercício quer que eu encontre a vergência em dioptrias. Então, essas distâncias têm que ser transformadas em metro. Então, 20 centímetros é 0,2 metros. 100 centímetros é igual a 1 metro. Aí eu coloco os valores aqui em uma fimose igual a um pau mais uma pelinha. Fica 1 sobre 0,2 menos 1 sobre 1. 1 sobre 0,2 é 5, 1 sobre 1 é 1. Então, 1 sobre o foco, que é a vergência, fica igual a 4
dioptrias. Beleza? Tranquilo, suavizado. Vamos lá, vamos fazer esse exercício 3 aí, sequência da página. Exercício 3. Exercício 3. Duas lentes delgadas, uma convergente e outra divergente, com distâncias focais respectivas iguais a 1 metro e menos 2 metros, encontram-se justopostas. Um objeto é colocado a 3 metros das lentes. A distância entre a imagem do sistema de lente. Considere as espessuras desprezíveis. Vale. Então, aqui ele quer saber a distância da imagem, quanto que vai ficar, a que distância vai ficar a imagem, quando eu juntar essas duas lentes e aproximar do objeto. Beleza? Então, é isso que o exercício está perguntando para a gente, é isso que a gente vai calcular, então. Então, vamos lá. Então, vamos fazer esse exercício. Você tem ali duas lentes com distâncias focais. Então, foco 1 é igual a 1 metro. Foco 2 igual a menos 2 metros. Beleza? E ele está perguntando qual é a distância P'. Ele coloca um P de 3 centímetros ou 3 metros? Eu não lembro. Deixa eu ver aqui. Um P de 3 metros. Distância de 3 metros. Ele coloca uma distância de 3 metros e pergunta quanto vai valer o P'. Você vai lembrar disso aqui, ó. A vergência de uma lente, de um conjunto de lentes, é igual à vergência da 1 mais a vergência 2. Vergência é 1 sobre o foco. Vergência 1 é 1 sobre o foco 1. Vergência 2 é 1 sobre o foco 2. Então, o foco desse conjunto de lentes, o foco resultante, vai ser 1 sobre 1 menos 1 sobre 2. Então, isso aí vai ficar 1 sobre o foco é igual a 1 dividido por 1 é 1. 1 dividido por 2 é meio. Então, 1 sobre o foco, ele é igual a meio. Então, achei que 1 sobre o foco vale meio. Ele quer saber o P'. Para calcular o P', eu vou utilizar esta equação aqui, ó. 1 sobre o foco é igual a 1 sobre P menos 1 sobre P'. 1 sobre o foco é meio. Meio é a mesma coisa que 1 sobre 2. 1 sobre P é 1 sobre 3. E eu quero descobrir quanto que vale P'. Então, aqui eu pego isso e passo para o outro lado, fica negativo. Então, fica 1 sobre P' é igual a 1 sobre 2 menos 1 sobre 3. 1 sobre P', MMC de 2 e 3 é 6. 6 dividido por 2 é 3. 6 dividido por 3 é 2. Então, 1 sobre P' é igual a 1 sobre 6. Para finalizar, multiplico o cruzado. Eu concluo que P' é igual a 6 metros. E 6 metros está na alternativa. Qual alternativa que está aí? Alternativa E de mundo. Beleza, galera? Suave conteúdinho de hoje.
muito tranquilo. Na próxima aula da semana que vem, nós vamos ver aí mais exercícios sobre divergências e alguns exercícios sobre equação de Rayleigh. Vamos tentar fazer aí uns 6 exercícios na aula que vem.